O maior diferencial de um jogador de futebol para uma pessoa comum é aguentar os sofrimentos da caminhada. A pessoa comum joga a toalha muito rápido. Tô longe dos meus pais, desisto. Não fui convocado de novo, desisto. Tô no banco de reserva há 2 anos, desisto. Tô lesionado, vou ficar 1 ano fora, desisto. Tem jogador da seleção brasileira que foi campeão do mundo, irmão, que na época de peneira, que é quando você tá ali no time de base, foi negado 9 vezes, foi rejeitado 9 vezes. E foi pra 10ª. A gente, se é rejeitado 2 vezes, xinga todo mundo e larga tudo. Sim. Joga pro alto, muda de profissão. Sim. O jogador não. A grande diferença é que ele aguentou o sofrimento do caminho para segurar a taça um dia. A gente larga o osso muito fácil. O futebol ele tem muito para nos ensinar, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, que é a desordem das outras áreas. O que eu percebo é que as pessoas, elas erram no básico. Disciplina deveria ser coisa básica. Foco. Eu só penso nisso, eu só faço isso aqui, ó. Pá, deveria ser básico. Todo o resultado grande que eu tive na vida, cara, foi porque eu tava focado só naquilo. Só pensava naquilo. Estudava aquilo, lia sobre aquilo, só conversava com as pessoas, ligava pra quem podia me ajudar naquilo. Pronto, acontece. Tudo que você foca expande, pum. Na vida a gente fica assim, ó, distraído. Qualquer amigo que fala qualquer coisa te muda de opinião. Vai tentar chegar pra um jogador da base agora e falar pra ele, cara, não é melhor você estudar não, pra garantir o futuro, pra ver se ele não vai mandar você tomar banho. Entendeu? Então, é importante saber que o jogador, ele não só suportou os sofrimentos do caminho, que foram muitos, cara, mas ele sabia o que queria, foco total naquilo, disciplina inegociável, fazer o que tem que ser feito, de estar debaixo da orientação de um técnico que define quase tudo na carreira de um jogador. Exato. Tá? Por exemplo, você analisa que um jogo da seleção recente que o Endrick entrou no finalzinho e brilhou. Sim. Por que ele brilhou? Ele sempre foi bom, mas nem todo jogo ele brilhou. Número 1, ele estava no banco de reserva. Tem muito poder no banco de reserva, pra quem sabe usar. Você imagina a vontade que ele estava ali. Se eu entrar, irmão, eu vou entrar pra fazer. Se eu entrar, assim, porque o banco de reserva, para um cara que é bom, que é inteligente, que sabe usar o banco de reserva para analisar a estratégia, para criar expectativa, ele vê o seguinte, ó. Quem começou a titular tá jogando normal. Se eu entrar nos últimos 10 minutos, eu vou correr igual um cavalo. Eu vou pegar toda a bola. Então, a determinação é diferente, você tá entendendo? Então ele entra determinado, ele entra sabendo que é uma chance que estão dando, então eu tenho que pegar essa chance, e ele entra debaixo de uma orientação do técnico. O jogo já estava rolando há muito tempo. Então o Ancelotti sabia o que ia dar certo, o que ia dar errado, e fala o seguinte, ó, entra e fica atacando por aquele lado, ele entra e brilha. Dá passe, faz não sei o que, contribui muito. Então, mas isso é a junção de tudo que eu estou ensinando aqui hoje. Saber lidar com o banco de reservas, ter foco, estratégia, saúde mental, força mental, ter uma família em dia é uma coisa importante, olha só. Mesmo que a família que o jogador formou desande, que muitas desandam por causa do excesso de foco na bola e desanda as outras áreas, tem uma característica. O jogador, como ele é vendido muito cedo, ele sempre leva o pai, a mãe, ou às vezes a família toda junto com ele. Sim. Esse apoio familiar inicial é muito importante para o sucesso profissional. Eu paro para pensar na minha própria vida, né? Muita coisa que eu faço hoje, porque meu pai e minha mãe, que já partiu, me incentivaram muito. Não, filho, isso não, vai mais um pouco. Aí você fala tão bem em público, não para não. Sabe, o incentivo familiar é muito importante, porque parece uma ordem de destino quando vem da tua família. E outra coisa interessante também, eu até dou um exemplo pessoal no livro que eu falo o seguinte, diferentemente do jogador de futebol que sempre soube o que quis, eu tentei ser músico, vendedor de seguro, tentei ser professor de violão, tentei trabalhar com empréstimo consignado, eu tentei um monte de coisa, aí depois abri uma agência de turismo, para enfim descobrir que na verdade eu era um educador, um escritor e um pregador, né? Alguém que ensinava a Bíblia para as pessoas, e isso eu faço voluntariamente e gratuitamente, né? Mas como educador e como escritor é minha profissão.
Então, eu demorei muitos anos, décadas. O jogador, irmão, com 5 anos já sabia o que eu descobri com 33 para 34. Então, assim, se esse livro cai na mão de um adolescente agora, tá feito. Eu dou alguns toques de espiritualidade importantes no livro. Eu pego uma passagem do apóstolo Paulo em Coríntios, começa o livro falando o seguinte, que um atleta, é engraçado que o apóstolo Paulo ele usa a palavra atleta, né? Ele diz que o atleta, ele se disciplina, ele se esforça, se necessário ele esmurra o próprio corpo a fim de ganhar uma coroa corruptível, ou seja, um prêmio que logo vai passar. Sim. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, mas nós devemos fazer o mesmo esforço, ou seja, ser disciplinado, treinar, se esmurrar por uma coroa incorruptível. Aí está falando da salvação eterna. Então, eu dou muitos toques de espiritualidade que não é religioso, não é religiosidade, é espiritualidade, para te ajudar na caminhada da vida, porque não é fácil. Sem fé, essa vida é muito mais difícil, porque tem muitos momentos ruins. Você perde gente querida, você é traído, você é mal falado, é criticado, calúnia na internet, faltando dinheiro logo no momento que você mais precisava. É muito difícil. Como é que você vai levar essa vida aqui sem fé? Só na técnica não dá. A técnica ajuda pra caramba, mas só a técnica não dá. Uma diferença entre jogador de futebol e uma pessoa comum. A instrução sempre é constante na vida de um campeão. Já viu, tipo assim, ó, tem várias cenas. O Kaká vai entrar em campo, jogando pelo Milan, já era o melhor do mundo, e o técnico tá no ouvido dele, ó, dando a instrução pra ele entrar em campo. Sim. Se o cara já é melhor do mundo, pra que ele vai escutar a instrução? Sim. Entendeu? O jogador nunca deixa de escutar a instrução. A gente dá uma brilhadinha, ganha um dinheirinho, irmão. Ganha 1.000 seguidores, já acho que não preciso saber de mais nada, de ninguém. Já sei tudo. O jogador está sempre escutando. Outra coisa eu falo sobre as fases da vida. Muitos jogadores que foram medianos, eu sempre falo, calma. Tudo tem seu tempo. Muitos jogadores que foram medianos, em outra fase da vida se tornaram técnicos de futebol brilhantes. É verdade. Parreira. Sim. Gente que virou um técnico de futebol brilhante, mas como o futebol foi mediano. Porque existe também o timing das coisas acontecerem na tua vida. Nem sempre vai ser na hora que você quer ou naquilo que você está fazendo agora. Às vezes aquilo que você está fazendo agora aprende com o futebol. Aquilo que você está fazendo agora só está te dando experiência para o melhor momento da tua vida, que vai ser como técnico depois. Entendeu? Então, não reclama, né? Mas celebra as oportunidades divinas, aprende com elas, porque sempre chega a tua hora, você vai ter que estar preparado para entrar. Oprah, passar pelo que ela passou, se transformar numa mulher de expressão mundial e conseguir não só faturar bilhões com isso, mas inspirar muitas mulheres. Tem muita gente que você passa o olho e fala assim, caramba, isso aqui é impressionante. Eu queria fazer uma pergunta para essa pessoa, sabe? Se a gente pudesse gastar a nossa vida com café e perguntas... Esse é melhor, né? Rapaz... Mas escolhe uma aí. Escolhe uma e pergunta pra ela. De todos esses eu perguntaria... para José do Egito. O que passava na cabeça dele? O que passava na sua cabeça, José? Quando você estava preso injustamente, sabendo que você não fez nada para merecer aquilo. De onde você tirou a força, a coragem, o domínio emocional para ficar calado diante de tanta opressão, injustiça, aperto? E se você já sabia que ia terminar no trono, ou se era uma dúvida para você o tempo todo? Acho que essa é a maior pergunta que eu faria para ele. Você já sabia ou era uma dúvida? Porque a visão ele tinha, né? Deus falou para ele antes, mas ele tinha certeza que ia acontecer ou na prisão dava uma dúvida? A Bíblia não é clara sobre isso e eu gostaria de perguntar isso para José do Egito. Porque ele vira governador do Egito aos 30 anos, é vendido aos 17 como escravo. Sim. E aos 30 ele já é governador de todo o Egito e se torna o homem mais poderoso do mundo na época. Acabou a comida no mundo todo, só José tinha comida para vender. Imagina você ter o produto que o mundo todo quer e só você. Você é o único fornecedor.
Olha o nível de poder. Bom, como ele não deixou isso muito claro na Bíblia, o que você acha que ele responderia? Acredito no destino, né? Eu acredito que uma pessoa para conseguir chegar onde ele chegou, assim como Davi, assim como outros grandes homens e mulheres na Bíblia, tiveram que acreditar sem duvidar. Se bateu alguma dúvida, foi temporária, foi rápida. Eu acredito que José responderia: eu acreditei no sonho que Deus me deu. E eu nunca duvidei desse sonho. Por isso eu tô aqui hoje. Muito bom. Que tem a ver com futebol, né? Porque se você perguntar pro jogador assim, você duvidou que você ia ser jogador? Não. Então, até mesmo os que não se tornaram profissionais, por algum motivo, ou disciplina, ou falta de oportunidade, ou geografia, ou destino, Uhum. eles aprenderam no tempo em que foram atletas princípios que eles aplicaram na vida pós-futebol. E muitos conseguiram lograr coisas que o pessoal do bairro não conseguiu, conseguiram crescer em situações que o esporte ensinou, né. No mínimo, manteve longe das maldades, Uhum. para quem estava em ambientes mais perigosos, da bandidagem. O esporte, ele é proteção, né, de certa forma. Não é só disciplina, ele é proteção também. O futebol é uma energia diferente, né, uma emoção diferente. E se a gente puder aprender com o que está dando certo, existem muitas outras analogias, né, o futebol é só uma delas. Existem muitas analogias de coisas que estão dando certo, é só copiar e colar. É isso aí. Confia. Você não é nenhum gênio, você não é nenhum Albert Einstein, copia e cola, irmão. É isso aí. Que as coisas funcionam, principalmente quando se trata da Bíblia. Só pega o que tá ali, cola na tua vida, você vai ver o que vai acontecer. Muito bom. Que papo, meu irmão. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, sempre que eu venho aqui, Pô, demais, cara. eu fico muito grato a Deus, grato a você, e Obrigado, meu irmão. pode compartilhar isso com o máximo de pessoas, tanta gente precisa escutar, principalmente jovens e adolescentes, né? Compartilha mesmo esse podcast, que às vezes só tá faltando posicionamento em campo, decisão do que quer do futuro, disciplina, ter um técnico. Tem adolescente que não tá escutando nem o pai e a mãe, como é que vai escutar um técnico na vida? Então, assim, tem coisa que a gente tem que corrigir agora para o nosso futuro ser melhor. Paz e prosperidade vêm do alto. Então olha para cima. Thiago Brunet.